Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate de Jornada Digital sobre Inovação e Tecnologia. Essa é uma iniciativa que nasceu aí a partir da parceria entre a ANAP, a Associação Brasileira de CIOs da Saúde, a ABCIS, e a Saúde Digital Brasil, SDB. E hoje eu convido vocês para participarem do terceiro debate dessa Jornada Digital. Hoje a gente aborda o tema de inteligência artificial aplicada à saúde. Estamos preparados para o que está surgindo? E nós temos aqui um time de peso que vai me ajudar nessas discussões, e quem está aqui comigo hoje é a Priscila Cruzati, que é Healthcare e Life Science Industry Specialist no Google Cloud, o João Pereira, que é Technology Based Innovation Specialist para a FSI Brasil, Hispanic Latam na Microsoft, e o Alex Vieira, que é Superintendente de TI do HCOR e coordenador do GT de Tecnologia e Inovação em Saúde da ANAP. Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn Tiburcio, sou diretora técnica da ANAP. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês toparem participar desse debate conosco. E para quem está nos acompanhando e quiser direcionar as perguntas para os nossos debatedores, vocês podem enviá-las direto pelo chat do Zoom, que eu vou endereçando aqui aos nossos convidados ao longo do debate, tá certo? Bom, a inteligência artificial, aí, apesar de parecer algo complexo, de difícil alcance, na verdade ela está muito presente nas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Mas eu acho que na saúde, ela teve um papel muito singular. Eu imagino que poucos segmentos da economia tenham sido tão impactados pela tecnologia como a área da saúde. E hoje a inteligência artificial, especificamente, ela vem sendo empregada em diferentes níveis, desde a atenção primária, na medicina preventiva, diagnóstico, intra-hospitalar, enfim. São várias as iniciativas que nós vimos acompanhando nesses últimos anos. E o interesse das Big Techs também cresceu muito pela área da saúde nos últimos anos. Então, para começar esse nosso debate de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês o momento em que a organização que vocês representam estão quando o assunto é desenvolvimento de inteligência artificial aplicada à saúde. O que já existe, o que está funcionando bem, quais as previsões de novas soluções para o futuro próximo? Eu começaria com a Priscila, tudo bem? Priscila, fique à vontade, seja bem-vinda. E é um prazer poder falar aqui sobre inteligência artificial. É até curioso, porque é um assunto que eu já tenho trabalhado e, enfim, pesquisado um pouco há algum tempo, e que em alguns momentos, enquanto profissional de saúde, né, sou enfermeira, eu já fui questionada sobre assim, mas você não fala mais de saúde, você está distante do paciente, você não é mais enfermeira. E aí existe um desafio de falar sobre uma atualização do conceito do que é cuidar, do que é saúde, do que é a prática profissional de saúde, né? Então, queria fazer uma provocação para a gente abrir, inclusive, a possibilidade de pensar sobre digital therapeutics e a inteligência artificial como um recurso de saúde. A gente tem uma série de desafios, né? E apesar de ser uma apaixonada pelo tema, uma coisa que tem que ficar clara é que também a IA não é uma panaceia, né? Ela não vai resolver todos os problemas, ela não vai curar todas as mazelas da sociedade e ela não vai substituir os profissionais de saúde, né? A ideia é que a inteligência artificial, ela consiga nos apoiar enquanto sociedade, então seja enquanto profissional de saúde tendo um apoio para tomada de decisão clínica, ou então executivo de saúde para tomada com mais insights para o negócio, ou como população, a gente usufruindo disso, vivendo cada vez mais, né? Com medicamentos que são lançados para endereçar problemas antigos. A gente tem problemas que são menos atrativos para a indústria, mas que a gente precisa de solução. E se ficar mais barato e mais rápido desenvolver, pode ser que a gente finalmente tenha acesso a alguns tratamentos para doenças negligenciadas, principalmente doenças tropicais, no nosso caso, né? Então, deixo uma opção, só que a gente tem alguns desafios também éticos na aplicação da IA e desafios operacionais, porque quando a gente vai falar de inteligência artificial, primeiro a gente vai ter que falar de dado, né? O dado, informação, e aí sim que a gente faz com isso. E se a gente não tem os dados, não tem milagre, não adianta a gente querer colocar uma inteligência artificial se ela não tem do que se alimentar, né? A gente provavelmente vai falar disso com mais detalhes ao longo, eu estou falando aqui só de maneira geral alguns pontos chaves para provocá-los para que a gente consiga discorrer ao longo do nosso debate. Mas a gente tem que pensar onde estão esses dados, de onde vêm esses dados, o que significam esses dados, né? São dados de boa qualidade, a gente vai conseguir manipulá-los, relacioná-los, a IA vai conseguir usar isso para tomar, para
nos sugerir boas coisas, para entender de verdade o cenário, são dados limitados ou ele traz um contexto, né? Porque pensa como ser humano, se você não tem todas as informações necessárias, você não tem como fazer, né? E a gente vai enfrentar aí alguns desafios tecnológicos, mas também existem desafios de negócio, tá? E quando eu estou falando de desafio de negócio, um deles as pessoas adoram uma novidade, mas o ser humano não gosta de mudanças, apesar de gostar de novidades. E como que eu incorporo algo que muda a rotina das pessoas? Por melhor que seja o resultado, a longo prazo, se não ficar claro e se não tiver um valor claro para o princípio, se for mais trabalhoso, for mais desagradável, a gente não vai aderir, né? A gente vai sentir medo, a gente vai ficar incomodado. E eu digo a gente porque eu também me incluo, eu não gosto de mudança pela mudança, né? Então tem que fazer sentido, a gente não pode ficar colocando só porque viu e agora esse é o novo jeito e não agrega valor. A gente vai ter desafios de custos, né? Porque também existe um custo associado a isso. Desafio de entendimento, de mudar o negócio. Então, vai ter desafio tecnológico, desafio de negócio, vai ter que pensar em casos de uso, vai ter a questão dos dados, onde eles estão, e da gente entender um novo conceito de saúde, onde será que um dos nossos recursos de saúde, além do estetoscópio, além do prontuário eletrônico, a gente vai ter inteligência artificial? Então, fica aqui algumas provocações para o nosso debate. João, como que a Microsoft vem trabalhando nesse tema? Eu sou um camarada da indústria de serviços financeiros, tá? Mas eu sou um cara cross. Por quê? O meu doutorado, ele foi finalizado em healthcare, cruzando com a parte de inteligência artificial. E o meu mestrado também foi nisso. Então, eu tenho o meu pé nesses dois mundos, tanto da indústria financeira, sempre na questão de aplicabilidade, tá? Então, eu estava em outra palestra, estava com o pessoal da Johnson Johnson, o pessoal ali da C. Camargo, né? E de outros hospitais, e conversamos muito por essa questão de fila, né? E vários outros casos de uso, né? Eu tenho aqui alguns casos de uso aqui interessantes no mundo de health, que também é um tema que eu gosto muito. E a Microsoft, né, tem aí toda uma plataforma, né, para suportar desde a parte de reconhecimento de voz, criação de humanos digitais, e ultimamente, né, tem investindo bastante dinheiro na questão do OpenAI. E é aí que você consegue a trabalhar nessa geração ou adaptação. Nesse processo, você criar um copilot, né? Então, a ideia realmente não é desempregar ninguém, mas, na verdade, né, laborar, né? E trabalhar como um copilot, tá? Então, esse é um pouco desse investimento. Técnicas preditivas já são bem comuns, né? Então, podemos falar aqui de câncer, Alzheimer, diabetes. O meu caso de uso, por exemplo, foi modelo preditivo para glicose, para oscilação de glicose no sangue de diabetes tipo 1. Então, eu usei um modelo preditivo. Mas eu poderia ter utilizado um modelo generativo para me apoiar no modelo generativo para eu criar um comportamento emergente, por exemplo, uma situação de um diabético. E esse framework ele poderia ser aplicado, por exemplo, para câncer, problemas cardíacos e qualquer outra doença, onde eu posso coletar informações e aí sim eu posso... E aí envolve um pouco de IoT, né? De coletar informação e assim por diante, tá? Mas respondendo bem direto a sua pergunta, a Microsoft está investindo muito em OpenAI, em modelos generativos, e modelos generativos estão sendo aplicados em todas as indústrias. Então, isso tem apoiado muito a criar sistemas, por exemplo, em telemedicina, aquele copilot, sistema judiciário, ou copilot para advogado, para o juiz e assim por diante, tá? Então, esse é o caminho que está seguindo, tá, Evelyn? Perfeito, perfeito, João. Alex, e você que está do lado de cá, de quem recebe essa tecnologia e tem a tarefa aí de implementar, de avaliar, de entender o que faz sentido ou não, como que está esse movimento dentro do hospital? Bom dia, Evelyn. Bom dia a todos. Bom dia, colegas. A minha aplicação, né, da inteligência artificial, ela acaba sendo direta no paciente, né? Os colegas falaram de como a indústria de tecnologia vem
trazendo o IA para dentro dos clientes, né? E como que, na verdade, isso acaba gerando resultado e gerando, de fato, uma melhoria no cuidado do paciente. Hoje, nós estamos aplicando inteligência artificial em diversas frentes dentro da instituição. Mas eu acho que é legal a gente recordar que a inteligência artificial não é algo novo, né? Hoje está muito em voga a inteligência artificial por conta do boom do ChatGPT, do OpenAI, e isso acaba popularizando o modelo, né? Mas eu me recordo que em 2007 eu entreguei meu TCC da faculdade na época, e o meu tema de TCC eram redes neurais, né? Então a gente já estava trabalhando naquela época sobre inteligência artificial. E o primeiro artigo publicado no Brasil foi em 1987. Então, em 1987 já se discutia sobre inteligência artificial. Então, não é algo novo aplicado à saúde, né? E ao longo dos anos, isso foi se amadurecendo, né, a questão de inteligência artificial. Hoje, dentro do HCore, nós temos a aplicação de inteligência artificial em cima de achados críticos de exames de imagem. Então, hoje, quando todo o exame de crânio, todo o exame de tomografia, todos os exames de raio-x, quando a imagem é processada, existe um software de inteligência artificial que avalia aquela imagem, busca de achados críticos para poder apoiar a decisão clínica, né? Para poder apoiar no diagnóstico. Hoje, eu tenho inteligência artificial que apoia quando eu faço uma requisição de um convênio. Eu já faço uma pré-avaliação da carteirinha, eu já faço uma pré-avaliação se vai ser autorizado ou não antes de enviar para o convênio. Processos que eu demorava 7 dias para poder ter o início de um faturamento, hoje eu demoro 12 minutos, né? Hoje eu tenho processos que são automatizados por robôs. Eu tenho robôs que fazem todo um processo que antigamente era realizado manualmente por um humano. Hoje, testes de sistemas são automatizados. Então, existem uma gama muito grande de possibilidades de aplicação e que nós estamos aplicando. No entanto, a gente sabe que isso ainda é muito embrionário do que se espera de tecnologia. Eu estou agora aqui em Chicago, na RIMS 23, e 60% da feira está falando de inteligência artificial, né, de possibilidades de inteligência artificial. Só que muito do que está sendo discutido aqui é algo que a gente vem discutindo nos últimos anos. Só que agora, talvez, né, nós estejamos num processo de maturidade dentro das instituições de saúde, com a qual a gente vai começar a colher os frutos da inteligência artificial. O que ocorreu nos últimos 10 anos foi o amadurecimento dos algoritmos e das possibilidades de aplicação. Só que, nesse mesmo período, ocorreu também o amadurecimento digital das instituições, né? Lá em meados de 2010, a maioria das instituições de saúde começou o processo da sua jornada digital. E agora, depois de 10 anos, 5 anos dessa jornada digital, existe a possibilidade de você ter uma inteligência artificial apoiando nessa tomada de decisão, seja ela clínica, seja uma tomada de decisão administrativa, seja para ganho de eficiência, seja para diminuição de tempo, né? A gente vem falando muito, será que o ChatGPT, esses tipos de inteligência artificial vai substituir o meu trabalho? Não. Na verdade, esse tipo de inteligência artificial, ele vai apoiar a você reduzir o seu tempo com coisas desnecessárias que você ocupava seu tempo, né? A Microsoft, nosso colega aqui da Microsoft pode falar com melhor propriedade, mas anunciou o plugin que conecta lá no ChatGPT e você vai conseguir automatizar o processo de criação de uma apresentação em PowerPoint. Então, você ficava ali 1, 2 horas montando uma apresentação. A partir de agora, você vai ficar 10 minutos e mais 10 minutos corrigindo ali em cima de alterações que você gostaria. Mas você vai poupar tempo. Então, a inteligência artificial, ela veio agora com força para gerar eficiência nos profissionais. E a área de saúde, que é uma área que a gente gosta de falar que é uma área pessoa dependente, né? Eu não consigo tirar o médico da frente do paciente, eu nunca vou conseguir tirar o enfermeiro, nunca vou conseguir tirar o técnico, mas eu posso possibilitar que eles tenham mais tempo para cuidar do paciente. Ao longo dos últimos anos, uma reclamação muito latente de todo profissional de saúde é: eu fico mais tempo no computador do que olhando para o paciente. A inteligência artificial, esse tipo de inteligência artificial, vai possibilitar
que o profissional de saúde tenha mais tempo para olhar para o paciente. Então, ele vai diminuir o tempo que ele fica na frente do computador, porque ele vai ter possibilidade de ter alguma ferramenta que vai apoiar ele nessas áreas administrativas, nesse processo de input de informação, nesse processo de análise de informação. Antes, quando ele tinha que olhar 50 abas de um ERP para poder ter uma tomada de decisão clínica, agora ele vai ter ali um dashboard que vai mostrar para ele todos os indicadores individuais daquele paciente. E a gente passa a ter um cuidado individualizado em cima de um processo assistencial, administrativo e englobando todo o processo hospitalar. Eu acho que eu falei um pouquinho do que a gente está aplicando e um pouquinho do que eu tenho visto nesses últimos meses sobre inteligência artificial. Não sei se era essa a pergunta, mas... Não, perfeito, Alex. Eu acho que puxando esse gancho da tua fala e da fala da Priscila, né, sobre qualidade de dado, eu queria falar um pouco dos desafios desse universo de tecnologia no nosso país. Na percepção de vocês, o Alex até já comentou um pouco nesse processo evolutivo, né, que nós tivemos nas instituições em relação à tecnologia, mas na percepção de vocês, a inteligência artificial aplicada à saúde, ela tem evoluído de forma satisfatória aqui no nosso país? E quais são esses grandes desafios para que a gente consiga colocar essa inteligência artificial em larga escala, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de evoluir num processo, por exemplo, de ter uma avaliação preditiva de dados de saúde a nível federal, enfim, qual que é a percepção de vocês sobre isso? Vou começar aqui com a Priscila, pode ser, Alex? Vamos lá, então. Existem desafios que eu comentei, né? Desafios técnicos e desafios de negócio. E nos desafios de negócio vai entrar a parte de regulamentação ou da ausência de regulamentação, né? Por quê? E como isso interage com o desafio técnico? Se existe uma parte que vai ser do processo da instituição de saúde, se ela está capturando bem os dados, se ela está preocupada com isso, né? Como que eu consigo ter um processo, e vou dar um exemplo aqui de um projeto muito antigo. Eu lembro que eu cheguei num hospital uma vez e falei assim, a gente tem um determinado prontuário eletrônico aqui, padrão, né, da indústria, muito bom, só que a gente explora pouco ele, a gente gostaria de usar mais os dados. Tinha sido um pretendente que tinha acabado de entrar e me chamou para poder pensar em como se beneficiar melhor, mas ele estava todo feliz que tinha esse recurso dentro de casa. E aí, quando eu fui explorar, eu descobri que a gente tinha um erro de implantação do prontuário eletrônico e eu não conseguia extrair aqueles dados, por um erro técnico, tá? No processo de implantação. Que os dados ficavam armazenados de uma maneira que você não conseguia depois identificá-los. Então, eu tinha uma ferramenta que servia para eu digitar e imprimir, eu imputava informação, mas eu não conseguia tirar nada dali. Era extremamente limitado e frustrante, inclusive, né? Então, teve um problema de implementação. Mas isso acontece com várias outras questões, com processos mal... Se eu pego um processo muito ruim, já na rotina tradicional, e eu simplesmente digitalizo ele, eu estou replicando esse mesmo processo errado no mundo digital, né? Então, eu não ganhei nenhuma melhora ali, não estou nem falando de inteligência artificial, mas eu não estou ganhando nenhuma melhora. E, consequentemente, eu não vou conseguir explorar isso de maneira positiva com o uso de inteligência artificial. Só que eu tenho também outra situação em que eu faço tudo direitinho, implanto, reviso o processo, coloco lá dentro do sistema, só que, por uma questão de modelo de negócio, eu não consigo ter... As informações não são minhas, digamos assim, tá? Eu tenho um prontuário, um sistema que eu coloco lá, eu posso manipular ali dentro, mas eu não consigo trazer para um data lake, eu não consigo tirar aquela informação dali para eu poder correlacioná-la, né, usá-la junto com informações de outros sistemas, porque eu não tenho só o prontuário eletrônico funcionando na instituição de saúde, eu tenho outros sistemas de informação, e a riqueza, a beleza, tá, às vezes, em conseguir cruzar coisas de sistemas diferentes, e muitas vezes isso não é possível, as instituições não permitem, né, as empresas de alguns desses sistemas, ou cobram milhares de centenas de reais, né, e isso torna-se inviável, até porque não tem um retorno claro. Então, a gente tem esse tipo de situação que vai passando do técnico para desafio de negócio, e essas empresas hoje não são obrigadas, né, não existe uma regulamentação obrigando elas a aderirem a um determinado padrão, porque, tudo bem, elas podem cobrar, e aí eu entendo, é negócio, né? Mas, às vezes, mesmo pagando, a forma como você vai receber esse dado
você acaba tendo que ser uma empresa especializada em tecnologia para trabalhar, né? Não está ali organizado e pronto. E aí, no Brasil, a gente não tem alguns padrões. A gente tem adotado por iniciativa própria, seja iniciativa da indústria, né, que organiza essas informações em alguns padrões, ou das empresas de saúde, mas tem sido meio que um acordo comum, não uma regulamentação, que nós não estamos obrigados a adotar um padrão. Aqui nos Estados Unidos, eu estou em Chicago também, a gente tem um cenário totalmente diferente, né? Existem seus problemas, aqui tem muita coisa a ser melhorada também, mas existem padrões. E aí a pauta de interoperabilidade traz outras questões, muito mais novas, né? São outros tipos de desafio. Então, a interoperabilidade com uma lacuna de regulamentação é muito desafiador. Vamos pegar o sistema de saúde brasileiro, em que os prestadores de saúde não são consolidados, é um sistema fragmentado. Você, mediante outras empresas que são muito grandes, o poder de negociação para pressionar, para exigir padrões, ou as empresas muito pequenas querem partir da sua necessidade de customizar demais, não dá certo, né, essa conversa. Então, independente de gostar de um Estado mais paternalista ou menos paternalista, mais interventor nesse tipo de coisa, é desafiador para a gente poder falar de dados a lacuna de regulamentação. Por outro lado, a gente tem visto uma tendência aí nova no Brasil, de termos uma agência olhando para a saúde digital. Ano passado, a gente teve uma regulamentação para machine learning e inteligência artificial, trazendo a necessidade de accountability, né? Porque um dos riscos da inteligência artificial é eu não saber como que isso está processando a informação, está bebendo de que fonte e tomando decisões baseadas em quê, e eu posso ter preconceitos, eu posso ter vieses. Imagina que eu vou tomar uma decisão usando a inteligência artificial, que a inteligência artificial me diga qual é o perfil de paciente que vai entrar, ela pode ter um viés de uso que eu excluo as pessoas que são pobres, que eu excluo as pessoas que são idosas. Então, assim, isso é super perigoso, né? E a regulamentação é muito interessante nesse sentido, que a gente tem a possibilidade de auditar os mecanismos e entender o que está por trás, qual é a lógica de funcionamento. A gente foi para essa direção, que é importante, mas faltam algumas outras coisas, né? Então, só trazendo que a gente tem cenários diferentes em diferentes países, o Brasil tem avançado em alguns tópicos, mas tem ainda muita coisa que a gente precisa discutir sobre padrões, sobre troca de informação. É obrigatório trocar entre quem? A gente tem silos de dados, não só dentro das nossas empresas de saúde, mas dentro do setor. E aí fica muito fraco, né? Porque a gente não consegue fazer mais para a saúde das pessoas, porque está tudo fragmentado. Por sorte, no Brasil, a gente não pode ficar vendendo dados de saúde. Então, pelo menos, isso também não vira um asset, né? Mas a gente tem algumas coisas muito interessantes para proteger a população, mas ainda faltam algumas bases para a gente conseguir avançar e explorar um potencial muito maior que a inteligência artificial tem para a gestão de saúde, que a gente tem visto muita coisa aqui na RIMS também. A gente tem percebido uma movimentação na Câmara, no Senado, em relação a essa questão da regulamentação. Vocês acreditam aí numa perspectiva de mudança no Marco Civil da Internet do Brasil? Vocês têm acompanhado os rumos dessa discussão ali no Legislativo para entender o que exatamente, quais os caminhos que eles vão adotar, mais semelhante a outros países ou com algumas restrições mais importantes aqui no Brasil? Vocês têm acompanhado esse movimento? Então, eu tenho acompanhado, né? Inclusive, eu participei da revisão de uma das PLs que foram lançadas com relação a isso. O que eu vejo, né? Eu vejo que muito do que a Priscila falou tem bastante sentido quando você fala de regulamentação, que você precisa proteger para você poder organizar um negócio, para não virar terra de bang bang, né? Cada um atirando para um lado e vamos ver se acerta algum tiro. Eu acho que tem que ter, sim, de fato, uma regulamentação. No entanto, eu acredito que esse não seja a bala de prata para resolver o problema, né? Eu acredito que muito do que vem acontecendo com o investimento em tecnologia são os investimentos de tecnologia de aplicação direta e rápida, né? Então, quando eu falo com um hospital e esse hospital
ele quer aplicar tecnologia, ele já pensa, vou comprar um tomógrafo novo, ou eu vou comprar um equipamento de recepção, ou uma câmera que vai fazer a análise visual do meu paciente. É algo que é imediato, né? Como na área da saúde, por mais que a gente tenha na história clínica e dentro dos profissionais de saúde um conceito muito grande de pesquisa, um conceito muito grande de você evidenciar para poder aplicar, dentro da área de tecnologia em saúde, isso é oposto. As pessoas não têm paciência de esperar a coisa maturar. E quando eu falo de esperar, inteligência artificial, ela é um indivíduo novo digital dentro da instituição. Então, não adianta eu achar que eu vou colocar um processo de inteligência artificial no HCore e vai ser o mesmo processo de inteligência artificial que vai ser colocado na Google ou na Microsoft, né? Cada uma vai funcionar de um jeito, porque cada um vai aprender de um jeito, cada um vai criar uma cultura de um jeito. E esse tempo de maturação de tecnologia, esse tempo de investimento, principalmente, as instituições de saúde ainda não enxergam. E esse é o grande problema. É o investimento na tecnologia, é um investimento de tempo. Por que que as áreas de inovação nos hospitais, sendo muito sincero, não funcionam da maneira que é a expectativa da instituição? Isso todas. Você pode ter uma que faz mais propaganda que a outra, mas não funciona. O que funciona é lá captar uma startup para poder vender depois serviço. Mas, de verdade, a aplicação de inovação, ela não funciona no Brasil. Por quê? A aplicação de inovação de saúde, ela como eu disse, ela é imediatista. E quando a gente fala de inovação, a gente fala de longo tempo, de experimentação. Eu vou apostar em 10 soluções, em 10 processos novos para poder acertar. Inovação é tentativa e erro, né? Só que como que eu falo de tentativa e erro em um cenário onde as instituições de saúde passam por problemas financeiros, existem problemas com fontes pagadoras, existe o problema da diminuição de margem a cada ano. Então, como que essa equação entra num resultado que faça sentido para todo mundo? Existe sim um processo que deve ser realizado, que é a organização no legislativo, mas não, o principal para mim é que o mindset das instituições de saúde mudem ao ponto de enxergar que tecnologia é algo estratégico, que inovação é algo estratégico, que a aplicação de inteligência artificial é algo estratégico, mas tudo isso é a longo prazo. O investimento é a longo prazo para enxergar o resultado lá na frente. Então, o imediatismo, eu acredito que seja o maior ofensor neste momento para que a gente aplique inteligência artificial. Porque todo mundo agora está olhando lá o ChatGPT, coloca lá uma pergunta, tem a resposta e acha que, puta, legal, vamos pegar o ChatGPT e colocar dentro do hospital. Vai responder todas as perguntas. Aí vai começar a ver que aquelas respostas não são tão... não tem uma curação muito grande. Porque a base que ela está utilizando é uma base genérica. Então, então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma base científica e vamos colocar essa inteligência artificial para olhar essa base científica. Isso vai levar algum tempo para que ela aprenda, para que ela realmente, de fato, consiga trazer resultado. Será que nós estamos dispostos a aguardar este tempo? Alguns anos atrás, surgiu com bastante força a implementação do Watson pela IBM. A IBM lançou o Watson e foi um boom, porque eles fizeram uma propaganda muito legal para poder concorrer, fizeram até um vídeo na época da inteligência artificial em um game show, concorrendo com um campeão do game show. E a inteligência artificial ganhou. Quando isso veio para a área da saúde, a gente começou a fazer os testes, a implementação, tive a oportunidade de fazer em 2 empresas diferentes esse teste. E quando a gente avaliou, falou assim, não, legal, a inteligência funciona, mas a gente tem todo um processo de tempo. Não, beleza, a gente está disposto a fazer. Quando a gente foi para os investimentos, as 2 instituições deram para trás, porque o investimento é alto, o investimento em pessoas é alto, o investimento em maturação da inteligência artificial é alto. Então, eu acredito que mais do que ter isso bem alinhado no legislativo, é ter isso muito bem alinhado no mindset das instituições de saúde. Entender que o hype que a gente está tendo agora de inteligência artificial, ele não é
algo que é para agora, é algo que você vai criar agora para colher lá na frente. Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa colocar como maturação na cabeça dos CEOs, dos CIOs e do C da área da saúde. Perfeito. João, quero ouvir tua opinião sobre esses dois pontos, desafios e regulação. Cara, regulação para mim eu também sofro bastante, não sofro não, mas na área da indústria financeira, mas eu consigo fazer uma analogia aqui, que é o seguinte, foi falado aqui de consentimento poderia estar relacionado com Open Health, e Open Health poderia estar relacionado com uma área de blockchain, que poderia fazer todo um fluxo de interoperabilidade entre qualquer instituição de saúde no Brasil. Talvez isso demore, né, por questões protocolares, por questões de tecnologia, e aí isso, não sei, a curto prazo, se poderia ser implementado, regulado ou regulamentado, né, que existe até uma diferença aí, né? Mas o ponto o que o Alex comentou é super interessante, né, essa questão de é possível utilizar a AI/ML em vários modelos, biomedicina, farmácia, hospitais, tanto no front como no back. Então, bloqueios tecnológicos eu não vejo muitos, né? Eu sempre falo no depende. Você quer aplicar em alguma modalidade, para tratar Alzheimer, demência, fazer predição de alguma atividade, você quer criar algum comportamento emergente, você quer fazer, por exemplo, utilizando uma das funcionalidades do OpenAI, por exemplo, para gerar uma imagem de uma nova droga, proteína, e aí você fazer um trabalho de trás para frente, existe uma possibilidade. Você pode criar a sua BioGPT, também é possível. Então, um dos exemplos que o Alex comentou é fazer indexação de documentos, que aí é o processo de fine tuning que toda e qualquer empresa do mundo hoje está solicitando para a Microsoft. Eu quero criar eu tenho minha base de conhecimento, que não é pública, e eu quero criar essa base de conhecimento, eu quero fazer esse tuning para poder ter uma resposta, para ser um copilot de um médico, num processo de telemedicina, ou no diagnóstico, ou numa pesquisa, seja biomédica ou seja uma pesquisa. Mas eu acredito, em muitas palavras que foram ditas aqui, a questão de aplicabilidade. Então, nós podemos trabalhar nessa questão do front, e aí até vou parafrasear um outro médico, ele falou do NPS de atendimento ao cliente. Será que eu consigo otimizar a fila? Eu consigo otimizar o trabalho do médico de maneira que eu possa qualificá-lo? Em 1960, os professores de matemática fizeram um protesto contra a calculadora. É um pouco do que está acontecendo aqui hoje, tá? Fala-se muito, né, somente do ChatGPT, que na verdade o ChatGPT é só uma das vertentes do OpenAI, né? Ali um dos tópicos do OpenAI. Então, eu acho que tem bastante campo, mas a regulação, ela sempre tem que caminhar junto. E perdão para fazer de novo uma analogia, o Banco Central está empurrando muito. Qual que seria o órgão dentro do mundo médico, medicinal, hospitalar, que deveria ter esse mesmo approach, essa mesma vontade de inovar? Então, essa questão da inovação está puxando a regulação. Dá um exemplo de um marco regulatório de tokens aqui no Brasil, de criptoeconomia, que em breve vai chegar no mundo médico, tá? Essa questão do real digital estava parado por praticamente 7 anos, quando o Banco Central começou a trabalhar com o real digital, e instantaneamente o marco regulatório saiu. Algum motivo tem. Por isso que essa questão se nós vamos aplicar um modelo de AML para fazer reconhecimento de voz, de maneira que o paciente não saiba, eu preciso de um consentimento. Eu não consigo ter um protocolo, um template para solicitar esse consentimento de maneira que isso seja natural. Reconhecimento facial. Eu estou trabalhando, por exemplo, orientando um aluno para fazer reconhecimento de comida do prato automaticamente, utilizando computação visual, né? Para você identificar a quantidade de carboidratos de maneira que você impeça que o ser humano diabético ele faça cálculos estimados
da quantidade de carboidrato que ele vai colocar na calculadora dele, tá? Então, são algumas tarefas aí que podem ser aceleradas com a inovação, traz a regulamentação, e aí a gente consegue falar com a Anvisa, olha, tem um produto bom aqui que pode ser acelerar e trazer um NPS aí para o paciente, tá? É que eu queria pegar esse ponto da aplicabilidade, né? De tantas coisas que surgiram aqui, o ponto da aplicabilidade é fundamental. E isso serve para a inteligência artificial, para outras tecnologias, e é uma técnica de resolução de problemas de inovação, né? Que é o seguinte: qual problema eu quero resolver? Que problema eu tenho e onde eu quero chegar? Com isso, eu desdobro, porque tecnologia tem um monte. Na verdade, o que o João falou e o Alex também falou, né? Muita coisa não é nova. Rede neural não é de agora que a gente está falando, né? Já existe. A questão é a aplicabilidade, a maturidade das pessoas e um problema relevante. Se a gente não tiver clareza do que a gente quer resolver para daí alocar os recursos, fica um negócio meio esquisito e a gente não vai ser tão eficaz na aplicação. A gente vai ter muito desperdício, porque a gente vai ficar tentando encaixar. Uma analogia, pegando a carona nas analogias, é a seguinte: é como se eu pegasse achasse uma chave na rua, estou andando, encontrei uma chave na calçada, e agora eu vou começar a tentar abrir todas as portas com essa chave. Até pode dar certo. Mas, assim, é um trabalho, gente, descomunal para um resultado tão pequeno. E eu nem sei o que eu vou encontrar se eu conseguir abrir aquela porta. Pode não ter nada, né? Pode ser que aquela chave esteja até estragada e já não abra nada, mas pode ser que, ao abrir, eu encontre algo que, enfim, vazio, né? Que não agregue. Então, se eu sei que o meu problema fiquei trancado para fora do carro e eu quero abrir aquela porta, eu vou ter uma série de formas de resolver esse problema, que é abrir a porta do carro se eu perder a chave. Eu posso chamar um chaveiro, eu posso pegar minha chave reserva, mas eu resolvi o problema. O getting things done, o resolver um problema que é relevante. Então, é muito importante eu ter o problema claro e uma visão de impacto, e eu consegui mensurar isso. Porque outro problema muito comum, outro desafio, né, constante, é que, assim, às vezes eu até tenho um problema claro, mas eu não determinei antes qual era o meu objetivo, onde eu queria chegar, ou eu tenho só um feeling, por mais que o problema seja relevante, e eu não consigo medir o antes e o depois para comparar e dizer, eu melhorei? Fez sentido? Eu posso ter piorado, eu posso ter melhorado, ou assim, eu melhorei, mas o que eu gastei para melhorar foi desproporcional. Então, vejam, é muito importante a gente ter o caso de uso bem definido para daí sim trazer. Eu acho que essa é a questão chave e que a inteligência artificial, assim como qualquer outra coisa, se eu não tiver o problema definido, se eu não tiver como medir, essa conversa vai ficar vazia. E nessa hora que eu tenho isso muito claro, às vezes eu posso chegar à conclusão que não era um problema de inteligência artificial, porque nem tudo a gente resolve com inteligência artificial. Também tem isso. Mas se eu vou construindo uma árvore de decisão, eu consigo ser mais efetivo, né? E aí eu digo, isso é um problema de inteligência artificial, isso pode ser melhorado com inteligência artificial. Isso não pode ser melhorado com inteligência artificial. Isso aqui eu preciso de um senso crítico humano, eu preciso de uma sensibilidade, eu preciso de... É um problema de outro tipo, tá? Mas só essa provocação aqui, e aproveitando o gancho de aplicabilidade, porque eu preciso, além de todas as preocupações que a gente comentou lá no começo, de ética e tudo mais, eu preciso usar para um objetivo em que ela resolva aquele tipo de problema. Não adianta eu tentar resolver um problema que não é de IA com IA. Eu acho que essa questão da aplicabilidade ela é super importante, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm clareza do que elas querem resolver, ou elas resolvem uma ponta do processo e todo o restante fica desconectado daquilo, né? Infelizmente, na área da saúde, e aí talvez o Alex e a Priscila, que já vivenciaram isso mais do lado de cá, os sistemas são muito fragmentados, as soluções são muito fragmentadas e a gente não consegue ter muitas vezes uma visão do todo, né? E aí fica difícil você pensar o que eu quero enxergar aqui com todas essas informações que eu tenho aqui dentro da minha instituição, né? Essa integração fica bastante complicada. Priscila, você traz bastante essa fala do caso de uso. Junto com as Big Techs aí, das experiências de vocês têm casos de uso que foram construídos aí em parceria
com alguma entidade do setor saúde, alguma experiência que vocês poderiam compartilhar com a gente, até para a gente poder ter um pouco dessa dimensão de como isso é feito? Claro, eu vou citar casos de uso genéricos e depois eu avanço para coisas mais complexas. Mas gestão de fila, predição de demanda de paciente em pronto-socorro, gestão de alta. Então, assim, coisas que começam muito simples, digamos assim, mas bem nichadinhas, né? Um problema bem determinado, que é qual a previsão de duração nessa fila, esse paciente com essa condição clínica tem a previsão de ficar quanto tempo aqui, qual que é o melhor caminho, enfim. Isso são coisas mais gerais. A gente tem usado uma série de soluções, né? Dentro do Google a gente tem soluções específicas para a saúde e soluções gerais que podem ser aplicadas à saúde, com uma camada de segurança e tudo mais. E a gente tem trabalhado bastante falando de atenção primária, com o conceito de customização em massa. Porque hoje um dos grandes desafios da atenção primária é a gente conseguir escalar esse serviço, né? Esse é um dos desafios. E o outro desafio é eu conseguir mudar a lógica de doença para a lógica de saúde e estar presente na vida das pessoas e não só naquele momento que ela aparece lá no consultório, sendo menos reativo, né? Porque a gente só reage quando alguém nos provoca. A gente fica ali, quando o paciente aparece, a gente faz alguma coisa, a gente vai atrás do prejuízo. Então, a gente tem usado muito das nossas soluções com os clientes aqui, não só na América Latina, né, no mundo aqui, tem os casos da Mayo Clinic que estão sendo apresentados na RIMS, enfim, a gente tem uma série de casos mostrando como que a gente, baseado nos dados, entender padrões e entender os caminhos, interagir com os pacientes. Então, uma das nossas soluções, que é o Contact Center AI, ele consegue interagir com as pessoas, né, que pode ser um paciente, mas pode ser um profissional de saúde, ou um atendente de telemarketing, e dar suporte com uma ampla gama de informações. Lembra que eu falei de contexto, né? Que às vezes a gente tem uma informação isolada, um dado isolado. Um dado isolado é muito difícil de você conseguir explorar o potencial dele. O nosso Contact Center AI, ele consegue ouvir e falar assim, essa pessoa tá ansiosa, essa pessoa tá triste, essa pessoa tá animada. E ele vai falar assim, olha, eu ligo e falo assim, quero agendar um raio-x de pé. Olha, Priscila, você já tem um raio-x de pé agendado para daqui 2 semanas. É o mesmo exame ou você está e você está querendo reagendar, confirmar que está agendado? Ou, na verdade, é do outro pé? Aconteceu alguma coisa, que caminho você quer seguir? Mas ele me acolhe, entende e evita, por exemplo, exames desnecessários. O que normalmente, cada vez que o paciente iria entrar em contato, vai agendar um exame, eu consigo falar assim, não, peraí, Priscila, você já tem um exame marcado. Você quer consultar se qual que é a data, confirmar orientações de preparo, confirmar que tá agendado, tá agendado, tá tudo certo, a gente está te esperando, ou não. Então, esse tipo de solução me ajuda a evitar desperdício, né? Porque eu tenho um desperdício sistêmico, né? Seja o paciente fazendo porque foi solicitado vários exames por profissionais diferentes, porque eu não tenho uma visão do todo, que é outro desafio, e eu consigo agregar aqui, né? Ou o próprio paciente fica perdido, ou não confia no processo, né? Liga para todos os que ele consegue para agendar os exames, para ver qual data vai estar mais próximo, para garantir, porque a gente tem um problema sério de acesso à saúde, inclusive no setor privado, não é um problema só do setor público, né? Então, a gente consegue ajudar os nossos clientes em diversas questões bem corriqueiras, tá? E tem outros tipos de problemas mais elaborados e mais incomuns, digamos assim. Mas acho que o mais legal para mim, né, que vim da área de hospital, é quando eu vejo problemas que são tão comuns, são problemas tão frequentes que não é só no hospital em que eu trabalhava, em todos os outros também acontecia. Então, eu acho isso muito mais rico. Eu trouxe aqui exemplos que podem parecer menos appealing, menos sexy, mas que eles são bem reais e acabam afetando. São mais concretos, são mais do dia a dia, tá? Eu tenho muitos casos de uso, eu acho que mais no back-end, tá, Evelyn? Então, questão de pesquisa. Por exemplo, o Alex, acho que tu comentou de RP, né, de abas, por exemplo. É possível, por exemplo, fazer todo um processo automatizado com alguns modelos de AML. Inclusive, o ChatGPT, ele já pode fazer, por exemplo, transformar um e-mail numa chamada JSON, já fazer uma chamada no SAP e devolver uma resposta. É uma possibilidade, tá? Pesquisa, né? Criação da BioGPT, por exemplo, já está no GitHub público.
uma BioGPT, então, para pesquisa de biomedicina, já com alguns modelos de GPT-3, GPT-4, já é possível utilizar isso como base de conhecimento ou como motor para você fazer análise. Telemedicina. Acho que telemedicina também é um item bem interessante, você ter um co-médico trabalhando como assistente de possibilidades, assim como um advogado poderia utilizar esse procedimento também. Então, acho que tudo que é tarefa rotineira, algo que nós não falamos aqui, qualquer tipo de desenvolvimento no back-end de hospital pode ser otimizado, por exemplo, com um Copilot, um GitHub Copilot, com recomendação de código, que seja a linguagem que for, até mesmo COBOL ou linguagem MUMPS, né? Que eu acho que é um pouco mais comum aí no mundo médico. A gente pode até fazer um treinamento. Se eu não tenho aquela linguagem dentro do meu ecossistema do meu hospital, eu poderia fazer um treinamento e começar a gerar códigos ou recomendações de códigos, otimizando o trabalho. Então, tem várias pesquisas aí. E aí, de novo, né? Eu não estou falando... Nós podemos ir até o front, falar com o paciente, né? E ter aquela resposta humana, empática com ele. E aí, até o back-end, ajudando o diretor do hospital, o médico, né? As enfermeiras, né? E assim por diante, tá? Então, tem vários... essa questão da fila aí, para mim, é perfeito, o caso que a Priscila deu. Mas tudo que for tarefa rotineira, por exemplo, alocação de maca, né? Predição, abandono, né? Faz marcação, por exemplo, hospital não é só para pronto-socorro, né? Marcação de consulta poderia ser, por exemplo, utilizado um algoritmo para essa questão de desistência, né? Então, a aplicabilidade a AML são inúmeras, e aí, se a gente ficar aqui em caso de uso aqui, passaríamos algumas horas, né? Eu acho que esse é o caso, tá? Com certeza. Alex, aproveitando esse gancho, tem algumas pessoas aqui pedindo para você compartilhar alguns exemplos práticos desse mundo ideal com a inteligência artificial aplicada dentro do hospital, no processo dentro do hospital. Você poderia compartilhar algumas experiências que vocês já vivenciaram, estão vivendo no HCOR nesse sentido? Hoje a gente tem muita coisa prática, já que já funciona, né, com automação, inteligência artificial, muito dos pontos que os colegas colocaram aqui, né, de gestão de fila, gestão de agenda, tudo isso a gente já aplica hoje, né? Tem um ponto que é bem legal, que eu sempre gosto de falar quando a gente comenta de tecnologia, é que a gente sempre faz uma analogia, como o colega colocou, do mercado no mercado financeiro com o mercado de tecnologia em saúde. Quando a gente olha o mercado de tecnologia em saúde, parece que nós estamos bem arcaicos, né? Parece que a área da saúde ela não avança com tecnologia. E, na verdade, não é. A realidade não é essa, né? Talvez a aplicabilidade de tecnologia que é realizada na saúde é maior do que qualquer outro mercado, né? O conhecimento na área da saúde ele triplica a cada 6 meses, né? Então, imagine só como que é você manter a tecnologia atual, sendo que o seu conhecimento ele aumenta numa velocidade muito mais acelerada do que a tecnologia aumenta na capacidade de aplicação, na capacidade de se entregar. Então, nessas coisas triviais, como agendamento, recepção, gestão de fila, gestão de leito, tudo que é operacional é muito avançado. Hoje a gente tem inteligência artificial, se você for em qualquer feira, você vai ver 10, 15 startups que trabalham com esse processo, né? Não é nada disruptivo, não é nada novo. É algo que já vem sendo trabalhado ao longo dos anos. Hoje, quando você olha para um processo de command center hospitalar, a gente finalizou a fase 1 agora aqui no HCOR, onde a gente tem todo esse mapeamento, né? E utilizando alguns algoritmos para poder melhorar a experiência de quanto tempo esse paciente vai permanecer no pronto-socorro, dentro do pronto-socorro, qual é a possibilidade de internação desse cara, né? Se tem a possibilidade de internação baseado no seu histórico, qual que é a possibilidade de quanto tempo que ele vai ficar para a gente já ter uma previsibilidade de alta. Então, existe esses tipos de algoritmos baseado no cuidado, no entendimento do processo. O que eu vejo é que hoje a dificuldade existente na aplicação de inteligência artificial na área da saúde, ou até o avanço tecnológico na área da saúde, é realmente o investimento naquilo que leva tempo, né?
não dá para a gente falar que você pegar um tomógrafo que a gente tem hoje dentro de um hospital, que aquilo não tem tecnologia, né? Eu quero ver em qual área, né, que a gente tem tanta tecnologia aplicada dentro de um equipamento. Então, eu fico até meio chateado quando eu escuto esse tipo de coisa, né, que a área de tecnologia e de saúde ela não avança. Na verdade, a gente tem avançado muito nos últimos anos. E a aplicação de inteligência artificial, aplicação de inovação, aplicação de metodologias e algoritmos para que a gente tenha um processo melhor, para que a gente consiga trabalhar com os dados de forma melhor, é porque hoje a gente tem instituições que trabalham individuais, né? Quando, fazendo também um paralelo com o mercado financeiro, você tem um processo que ele é auditado, né? Os caras precisam ter ali, quando você vai no, no Open Bank, você tem ali um protocolo que precisa ser seguido por todas as instituições financeiras. Elas chegaram num acordo. O que eu vejo que é muito difícil na área da saúde, né? Chegar nesse acordo, né? O Open Health é um sonho que está lá na nuvem, está lá na cloud, né? Para chegar na realidade vai demorar um bom tempo, porque a cabeça de quem guia os hospitais, a cabeça de quem guia o processo de saúde, ela não enxerga valor nisso. A gente tem que ser muito sincero, né? Talvez individualmente as pessoas acreditam e acham que é o correto, que deve ser feito. Mas quando isso vai para um grupo, não acontece porque as pessoas não querem que aconteça, as instituições não querem que aconteça. Essa é a realidade, né? Não é por falta de tecnologia ou falta de vontade, mas porque as pessoas realmente não querem que aconteça. Quando a gente olha para a aplicabilidade individual desses processos de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial dentro das instituições, muitas delas têm bastante coisa legal, né? Eu vejo que hoje, dentro do HCOR, nós estamos trabalhando com relação à melhoria dos processos assistenciais e melhoria dos processos administrativos. O processo de investimento, ele é lento. Por quê? Como eu comentei, eu acho, na fala anterior, o mercado de saúde ele passa por uma crise de investimentos, né? A gente não tem dinheiro para poder experimentar muito e errar muito. Então, o processo de inovação ele acaba ficando muito lento, porque a gente precisa, não é inovar, né? É fazer projeto que funciona, aí já não é mais inovação, porque eu perco a possibilidade do teste, eu perco a possibilidade da experimentação. Então, eu preciso acertar. Quando eu preciso acertar, eu já preciso esperar que outros mercados executem aquele processo, testem, errem, para depois eu ir lá e só utilizar o que funcionou. Então, hoje, eu vejo que a lentidão de inovação e de implementação de coisas novas é pela ausência de investimento e ausência de dinheiro. Às vezes você olha assim, pô, mas o Hospital X investe pra caramba em tecnologia. Aí você vai olhar lá o faturamento daquele Hospital X, 5 vezes maior do que todos os outros, né? Então, o mercado de saúde, ele não tem 6 hospitais, né? Quando eu coloco essa fala, eu não estou falando dos 6, 7 hospitais que encabeçam tanto a ANAP quanto o faturamento de saúde do Brasil inteiro. Eu estou falando dos 7.000 hospitais que existem dentro do Brasil. E a realidade ela é muito diferente dos 6 hospitais do PROAD, dos 10 hospitais que saem nos top rankings de saúde do Brasil, né? Quando eu estou falando de aplicabilidade, de investimento, eu estou falando dos 7.000 hospitais existentes aqui. E essa distância de entendimento do que é tecnologia e aplicação, ela passa por um processo de experimentação. E nem todo hospital, nem toda instituição possui verba, possui tempo para passar por essa jornada de experimentação. Então, eu preciso que os outros façam para depois eu execute de uma maneira que seja efetiva, para eu poder ter eficiência no meu investimento também. Então, eu acredito que existe um cenário muito heterogêneo na área da saúde e que a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca a área da saúde não avança. Não, a área da saúde avança para caramba. O problema é que a gente tem menos dinheiro para poder implementar e para poder errar e para poder experimentar. Alex, aproveitando essa tua fala, né, sobre as questões culturais mesmo
do setor saúde para que a gente avance em escala maior para as questões de inteligência de dados, de utilização das informações. Você acredita que esse movimento que a gente está vivendo, principalmente nesses últimos tempos, onde a gente vê de um cenário pós-pandêmico, onde a necessidade de ter informações e conseguir fazer análises mais assertivas foi fundamental, e a gente precisou de um consórcio de imprensa para conseguir fornecer dados de Covid aqui no Brasil. Você acha que esse movimento que a gente vem vivendo, essa dificuldade, esse desafio, não vai fazer com que as pessoas, de uma certa forma, se obriguem a verem as coisas de forma diferente, ou se obriguem a se adaptar a esse novo mercado, até com essa discussão de Open Health que já vem do próprio governo, né? Você não acha que essa mudança ela vai ter que vir de alguma forma? Eles vão ter que começar a olhar mais atentamente para isso, mesmo diante das resistências? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a pandemia ela acelerou bastante alguns processos, né? Ela fez com que a gente tivesse que olhar um pouco mais para a tecnologia, né? Até para disponibilizar as teleconsultas, até para disponibilizar a informação à distância para os profissionais que ficaram de home office. Então, isso foi acelerado, né? No entanto, a nossa cultura como país, a gente esquece rápido das coisas, né? Tenho certeza que em muitos lugares as pessoas nem lembram mais que teve pandemia, né? Que a gente passou por todo um processo catastrófico na sociedade. Então, esse avanço ele é aquele voo de galinha, né? A gente avançou, deu aquele voo e agora já está caindo tudo de novo, porque as prioridades são outras. Quando eu chego dentro de um hospital, que eu vejo um hospital com 90% de ocupação, 50 pessoas paradas num pronto-socorro aguardando para ser internado. Vocês acham que o investimento ele vai ser em inteligência artificial ou vai ser em construção de mais 10, 15 leitos dentro de um hospital? Vamos ser sinceros, né? Vai ser de 10, 15 leitos dentro de um hospital. Por quê? O hospital ele é espaço dependente. Quando eu falo de uma empresa de tecnologia, eu consigo aumentar 50 funcionários de um dia para o outro, né? Eu não consigo colocar 50 pacientes a mais dentro de um hospital de um dia para o outro. Eu sou espaço dependente, eu preciso ter espaço. É físico. Essa é a dicotomia que acaba acontecendo entre o digital e a aplicação dentro da área da saúde, né? Eu acredito que os investimentos eles aumentaram nesse último tempo, aumentou. Mas muito voltado para segurança da informação, né? Muito voltado para experimentação de uma coisinha ou outra, né, de inteligência artificial, mas muito, muito pouco. Por que foi o investimento alto em segurança da informação? Porque isso é diretamente no bolso, né? E nós tivemos cases na área da saúde de empresas que perderam milhões porque tiveram seu ambiente invadido, porque tiveram problemas de segurança. Isso causou o investimento em segurança da informação que os hospitais fizeram, que as instituições de saúde fizeram. Então, eu acredito que erros e problemas de eficiência com o qual você vai utilizar inteligência artificial, ou alguma metodologia de algoritmo, alguma coisa para poder melhorar esse processo de eficiência, ele leva muito mais tempo, porque ele não é latente, ele não é na hora. Você não sente a dor na hora. É só quando você para, estuda, você vai perceber, pô, existe uma oportunidade aqui. Este processo eu consigo melhorar, esse processo eu consigo fazer. Só que isso leva tempo, precisa de alguém sentar, parar e olhar. Só que isso não acontece no dia a dia, não é a realidade, né? Nem todo hospital consegue ter uma área de processo que vai ficar ali acompanhando os processos hospitalares para poder ir melhorando aquilo todos os dias. Então, quando eu não analiso, eu não tenho informação. Quando não tenho informação, obviamente, eu não consigo enxergar possibilidades de melhoria. E esse é o grande problema. A gente sempre está correndo atrás do rabo, né? Sempre está correndo atrás do rabo. Por quê? Porque eu sempre estou devendo, eu sempre tenho mais pacientes para atender do que eu tenho espaço físico para alocar. Eu sempre tenho mais pacientes para atender do que eu tenho médicos e profissionais de saúde disponíveis para poder fazer aquele cuidado. Então, a área da saúde ela é muito complexa. Então, o digital, ele apoia, ele ajuda e faz com que eu tenha mais eficiência, mas ele não é o fator fundamental para que eu consiga evoluir uma instituição de saúde. Isso é triste dizer, mas é a realidade. Eu acredito fortemente, né, eu estou na área da saúde a vida inteira, nunca trabalhei em outro segmento, sempre na área da saúde, estou há
22 anos na área da saúde e vejo muita evolução ao longo destes anos, né? Uma dificuldade que a gente tem muito grande é com a captação de informação. E aí, ligando com o que você disse, de como que eu trabalho as informações, como que esses dados que foram colhidos ao longo dos anos, eles podem trazer uma realidade melhor, uma visão melhor, um painel melhor para que eu consiga ter melhores tomadas de decisão. Este processo, quando a gente olha, estamos aí desde 2005 neste processo evolutivo. Sim, nas maiores instituições estamos. Mas se a gente for hoje, em muitas instituições do interior, muitas instituições de outras regiões que não têm tanta tecnologia, você vai ver que os processos são em papel ainda, na sua maioria. Então, existe um processo longo ainda para que a gente consiga implementar coisas de alto nível, que talvez as outras instituições, os outros mercados consigam aplicar antes, né? Porque este processo de eficiência chegou antes lá, porque talvez não sejam espaço dependentes, nem pessoas dependentes, como a saúde é. Então, eu enxergo que os problemas, eles acontecem, a dificuldade de implementação, ela acontece, só que existe uma jornada, né? E nessa jornada digital que as instituições de saúde vêm aprendendo, vêm amadurecendo, vai ser quase que obrigatório a implementação de inteligência artificial para que a gente consiga sobreviver. Não é porque a gente quer fazer bonitinho, mas porque se você não tiver mais eficiência nos processos com os quais os profissionais de saúde atuam todos os dias, eu não conseguirei manter uma instituição de saúde viva, porque eu não posso mais aumentar o meu número de colaboradores, eu não posso mais aumentar os meus custos. Então, eu preciso ter eficiência. Para ter eficiência, eu preciso de ações que a tecnologia e o digital apoiem as pessoas que estão na operação do dia a dia. Isso em todos os segmentos do hospital. Priscila, João, querem comentar? Eu estou só pegando aqui algumas coisas que, assim, eu entendo e é frustrante, eu concordo com o Alex, porque é muito frustrante e é desafiador a gente ser uma organização ambidestra, né? Porque a gente tem, e quando a gente fala de saúde, principalmente hospital, que a gente está na situação no limite, né? Que é salvar vidas no momento mais crítico. É desafiador ser uma empresa ambidestra. Já existe conteúdo sobre isso, porque de muitos e muitos tempos, muitos anos atrás, né? Não é um problema novo, não é um problema tecnológico, é o grande desafio de como que eu continuo tocando a operação e não deixo os pratos cair, mas, além de ter uma visão imediata do que eu preciso fazer agora e do que eu tenho melhor resultado, o resultado mais rápido, o quick win, o resultado mais óbvio, porque é o negócio principal, então se eu faço bem aquilo, eu continuo fazendo aquilo, se eu for expandir o número de leitos se eu sou um hospital, faz mais sentido, eu tenho essa energia e ganho em escala, mas como que eu tenho uma visão de futuro e me preparo para não ser uma Kodak da vida, né? Que estava super segura no seu ambiente e, de repente, porque não tinha tempo de investir, não tinha essa prioridade, sumiu, né, do mercado. Então, assim, isso acontece, é comum, muitos negócios deixaram de existir. No caso da saúde, a gente tem uma zona de conforto que os hospitais vão continuar existindo, as pessoas vão continuar adoecendo, as pessoas vão continuar morrendo. Talvez elas morram mais tarde, talvez elas adoeçam de outras condições, mas a instituição de saúde vai continuar existindo, né? Talvez a gente mude a lógica de remuneração, os incentivos, mas o negócio continua existindo. Então, por isso, né, a gente acaba, digamos assim, além do que é inerente à operação, que é o salvar vidas, como business, a gente está numa zona de conforto. E é muito difícil ser uma instituição ambidestra. As que foram mais bem-sucedidas nisso tinham uma cultura favorável, áreas independentes, porque daí você consegue ter alguém dedicado olhando para uma parte e outra dedicado a outra parte. A sustentação versus os investimentos futuros, as inovações, né? Porque não é simples. E aí, chacoalhando um pouco as coisas, me vem também sempre um tema que, assim, de quem que é a responsabilidade de fazer o quê, né? Porque, às vezes, a gente também, nessa história de ambidestria, corre um risco de querer ser multitasking, sabe? Querer fazer tudo ao mesmo tempo e assumir que tudo é nosso. E talvez tenha espaço para outros players no mercado.
O Alex comentou que viu muita empresa trazendo commodity de IA aqui na RIMS, e tem mesmo. Porque, gente, a instituição de saúde talvez não tenha que ser especialista em fabricar algumas coisas. Ela pode só plug and play, está disponível, né, no mercado. Tem um trabalho ali de ajustar para a sua operação, de identificar aquele problema, buscar a solução, conectar, fazer rodar, ajustar, mudar os processos. Mas será que ela precisa desenvolver tudo dentro de casa, encomendar tudo para uma empresa de tecnologia? Será que ela tem que ser especialista nisso e ter uma área voltada para esse tipo de atividade, para esse tipo de investimento? Fazer dentro de casa pode parecer mais barato, né? Porque assim, não, eu vou pagar a margem de lucro do outro que desenvolveu, tem o ROI, tem tudo aquilo, porque passou anos desenvolvendo, ele quer um retorno. Só que a tentativa e erro também custa, o tempo que eu fico esperando até aquilo dar certo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente também abrir o escopo, né? Abrir o horizonte ali de possibilidades para a participação de novas empresas. Se a gente for pegar a cadeia de valor de saúde, desenhada aqui no Brasil pelo Marcelo Caldeira Pedroso, que é um pesquisador da FEA, né? Ele é engenheiro e ele tem o doutorado, ou ele tem um doutorado em engenharia e outro doutorado em medicina, né? E ele fala da cadeia de valor de saúde. A classificação dele é muito interessante, mas a gente até consegue aplicar para as empresas novas, mas é um pouco desafiador, porque ele fala dos prestadores, dos provedores, dos produtores, dos educadores, reguladores. É uma cadeia que mostra as relações entre esses entes, mas existem algumas atividades novas, né? Apesar de tecnologia não ser um assunto novo, existem algumas atividades novas no mercado que mudaram os papéis dos agentes na cadeia, e isso é super interessante. E aí a gente vai ter as health techs, a gente tem vários tipos de health tech, né? A gente vai ter health tech como operadoras de saúde transformando a forma de oferecer o cuidado e escalando com base na tecnologia, mas a gente vai ter também health tech criando digital therapeutics, jogos para que os pacientes consigam ser mais protagonistas e ter literacia, né? Entender mais a sua própria, do próprio processo de saúde e de doença, do tratamento. O que o João estava falando de reconhecimento de visual recognition, do que tem no prato para o paciente com diabetes, conseguir entender aquilo e falar, nossa, não, eu tá indo mais para lá, tá indo mais para cá, deixa eu ajudar. São tecnologias assistivas praticamente, né? Será que isso tem que estar dentro da instituição de saúde, a fabricação disso? Será que isso não abre um outro espaço para outro tipo de empresa? Eu li um artigo muito interessante esse ano que era o próximo, não era nem um unicórnio, mas a grande nova empresa de saúde que está para surgir nos mundos, não é nem uma empresa de saúde, nem uma empresa de tecnologia. É uma empresa que vai ser de saúde de tecnologia em saúde, que vai surgir separado, né? Ela não vai ser um spin-off de uma empresa de saúde, nem um spin-off de uma empresa de tecnologia. E os motivos do porquê que isso deve acontecer, né? Então, deve surgir aí um grande... nos próximos anos, as tendências são essas, assim como falam das tendências. Eu não sou muito de futurologia, não gosto muito, mas essa é algo iminente, tá? Que a gente tem indícios claros do que vai surgir e por quê. Então, essa grande empresa de tecnologia em saúde, ou a grande startup, quando a gente fala dessa grande empresa, gente, não sei para quem leu o artigo vai reconhecer, mas para quem não reconheceu, é assim, não seria nem um unicórnio, é assim, é o novo Google, né, que a gente surgiu lá 20 anos atrás, é a nova empresa que vai ser sinônimo de tecnologia em saúde, que as pessoas vão pensar isso, vão usar o nome, o Bombril, né, para falar de esponja de aço. É disso que eu estou falando, tá? Deve surgir algo nesse sentido e tem seus motivos. Então, é difícil sim ser ambidestro, a gente tem que assumir algumas coisas e talvez pensar em modelos diferentes para dar conta, mas talvez algumas coisas aconteçam fora da nossa instituição e a gente vai ter que se relacionar com esses novos players do mercado, que vai dar muito mais agilidade, soluções mais específicas e que respeitam a expertise de cada um dos elos aí da cadeia de valor, tá? Eu vejo assim, olha que eu sou da empresa de tecnologia, já vim do setor hospitalar, mas eu acho que a gente, hoje a gente faz o que dá, né? Mas existe aí, eu compartilho depois o artigo, vou procurar ele aqui, mas é uma discussão muito interessante, né? De talvez a gente abrir o leque para o nosso hall de fornecedores e para as nossas demandas. O que a gente tem? A gente faz um descritivo de compra, né, de materiais e medicamentos, tem lá as homologações.
como que a gente vai fazer para a incorporação de coisas que podem estar no marketplace digital, né? Já tem um fornecedor de tecnologia, e aí eu compro aquela solução de machine learning, de inteligência artificial. Isso que eu estou falando de comprar a parte de machine learning e IA, não é futuro, isso é o nosso business, né? O João está aqui também como Microsoft. Esse é o nosso business. A gente vende, acho que muitas pessoas aqui não sabem o que a gente vende. A gente vende uma série de coisas, né? Tem armazenamento, mas tem machine learning as a service, inteligência artificial as a service. Isso já é um negócio. E eu já tenho soluções treinadas, assim como o João já tem soluções treinadas para a saúde, de rodar só naquele momento, pagou os centavos do período que você rodou e pronto. Você não precisa fazer um aprendizado de máquina novo, né? Você já tem isso, enfim, e a indústria não vai aprender com os seus dados, porque isso é pago, né? Os seus dados estão criptografados e protegidos e você não está trazendo isso para o ecossistema. E essa é a diferença de soluções B2B e soluções B2C, B2B e B2C, né? O que eu coloco lá na rede, estou treinando as OpenAIs da vida, que são fundamentais para o avanço tecnológico. Você está enriquecendo dado público e você não pode trazer dado de paciente para lá. E, infelizmente, eu tenho visto isso acontecer. Coloquei dados de saúde lá para treinar, para eu poder enriquecer. Se não está anonimizado, cuidado. Né? Tem algumas questões de segurança ali que você é responsável pelo dado. Cuidado. Isso aconteceu lá atrás. Eu via muita gente, na época que eu era consultora, assim, a gente teve um problema aqui com os prontuários, a gente colocava na nuvem, a gente usava um documento compartilhado, assim, LGPD, mas, assim, antes de LGPD, a gente tem a responsabilidade com dados de saúde há muito tempo antes de LGPD, né? As pessoas não estavam usando a certificação digital, a SBIS teve todo um trabalho de dizer de segurança dos dados e de certificação. Prontuário eletrônico não é um registro num documento texto aberto online e que depois, né, tem riscos ali. E a mesma coisa eu estou vendo agora com o OpenAI. As pessoas querendo utilizar, o que é super legal, mas correndo risco. As soluções corporativas, elas protegem esses dados, né? Seja de um player ou de outro. Elas protegem. E aí você consegue enriquecer o modelo com os seus, né? O Alex até falou isso lá atrás, assim, de enriquecer e tudo mais, mas assim, só para contextualizar um pouquinho, que a gente já tem muita coisa essa service, mas vai ter muitas outras, tá? Já vai ter muitas outras soluções prontas, disponíveis no marketplace, além do que a gente já tem hoje, eu tô falando como sociedade, tá? Não na bandeira de uma empresa. A gente já tem marketplace de diversas empresas, inclusive das empresas de prontuário eletrônico, que elas nos últimos anos criaram marketplace, add-ons que você pode comprar e ter ali a solução, tá? Mas a gente tem caminhado para isso. Só que entra a disputa pelo dinheiro, o recurso é escasso e como que a gente vai priorizar. E aí eu volto para aquele ponto. Se eu tenho um problema claro e eu sei onde eu quero chegar e eu consigo provar o retorno do investimento, aí eu consigo ter uma discussão e equalizar as coisas, né? E comparar. Porque senão eu fico comparando sem base comum, coisas muito diferentes, e não chega a lugar nenhum, né? Sempre a dipirona vai ter prioridade, óbvio, a gente precisa comprar o medicamento para dor do paciente. Não, mas em última instância é isso, né, gente? Então, assim, se eu consigo comparar e dizer que isso aqui previne a dor, eu não vou precisar comprar dipirona porque eu estou tratando a dor antes dela surgir. Super legal. E aí eu consegui trazer para uma base comum. Eu estou tratando a ansiedade daquele paciente que vai fazer um exame, e aí eu consigo fazer o exame e tratar ele. Puxa, estou trazendo para uma linguagem comum de saúde. Por isso que é importante eu ter o caso de uso, ter as métricas. Aí a gestão de projeto é super quadradinho, mas é old but gold, sabe? Super importante, tá? Para ambidestria, para a gente poder tomar decisão e que o recurso a gente consiga ter uma discussão justa para o recurso, porque é muito difícil mesmo, paciente prioridade tem que ser. Eu acredito, eu só tenho que corroborar aí o que o Alex e a Priscila falaram, né? Essa questão de acelerar, mas não, né? Na verdade, eu não gosto de usar muito o mas, né? Porque tudo que foi dito antes não se aplica, mas na verdade eu vou falar o e, né? E gostaria de complementar essa questão de pioneirismo. Eu acredito muito em pioneirismo, né? E tenho feito alguns trabalhos com a Anvisa aí no âmbito pessoal para fazer regulação de algumas soluções que eu tenho criado aí para o mundo de health. E eu acredito na pesquisa, pioneirismo. Existe um quadrante de pesquisa que serve para qualquer indústria, né? Inclusive a de health, e é o quadrante de Edison, né? Obviamente, precisamos do quadrante de Bohr para fazer a pesquisa, mas o quadrante de Edison, que é a aplicabilidade, é onde nós vamos realmente testar com o cliente.
Eu gosto muito de... Teve o exemplo aí da Covid, né? Que teve que fazer um processo acelerador, né? Para você fazer provas de conceito, né? E já ter o MVP no dia seguinte. Geralmente não é assim que acontece uma pesquisa. A minha pesquisa de doutorado, para provar que eu consigo fazer uma predição de 8 horas, demorou 6 anos. Mas eu acredito no pioneirismo. Eu acredito no pioneirismo para você aplicar alguns conceitos. Rotina, tarefas rotineiras, eu acho que acredito que sejam muito mais simples. E eu acredito também na autonomia humana. De novo, né? Por enquanto, nós estamos falando aqui de Skynet, né? Que vamos fazer um replace aí do ser humano, mas por enquanto eu acredito muito nessa questão da colaboração. A gente fala muito de brainstorm. Por que eu não posso ter uma entidade que seja virtual, que possa me ajudar com um comportamento emergente de alguma situação, por exemplo? Então, essa questão da colaboração, essa questão da aceleração, e aí depende muito da cabeça do diretor, desde o regulador até o diretor de um grande hospital, se realmente ele quer ir para um próximo passo de pioneirismo, tá? Inovação, por exemplo, no mundo de health. Se o paciente entrar através de um grande hospital, se um paciente entrar num programa de gamificação, você acha que ele não pode ganhar algum incentivo daquele ecossistema e assim por diante? Então, gamificação, por exemplo, está correlacionada aí um pouco com AI/ML. Então, existem várias técnicas que podem ser aplicadas, já estão sendo aplicadas, mas o pioneirismo, para mim, é aquele no PSO, né? Sempre tem não é a manada, né? Mas aquela revoada de pássaros, sempre tem um pássaro que está na frente, trazendo todos os outros pássaros para trás. Eu acredito muito nessa questão do pioneirismo, por essa questão de você trazer os outros, ou eu vou dar o caminho, né? Ou eu vou dar o caminho da inovação, ou eu vou seguir os outros, tá? Eu acredito muito nisso. Então, se você tiver boas ideias que possam ser aplicadas sem inferir, né? Que nós estamos falando numa área totalmente restrita que é de saúde. Se eu aplicar um modelo de um código e errar o código, eu refaço. E aqui na saúde, eu lembro de um caso, acho que foi até em UK, a questão de utilização de Big Data para fazer predição se aquele indivíduo precisaria de fazer algum exame para a questão de câncer pulmonar. Mas aí o índice de erros começou a ficar tão grande, né? Por quê? Porque foi feito um trabalho de pesquisa e as pessoas aceleraram, vamos dizer assim, esse tumor, que é benigno, maligno e assim por diante. Mas esse processo aplicado de maneira incorreta, sem um template, sem um protocolo, acabou aumentando, diminuiu o custo de exames, mas aumentou a quantidade de pessoas com tumores mais em estágios avançados. Então, para mim, eu acredito muito nesse processo de aprendizado para o reforço. Se nós vamos aplicar alguma técnica que seja um modelo generativo, eu posso aplicar um modelo generativo para algum ataque de ransomware dentro do hospital, isso é uma possibilidade, falando de back-end, ou eu posso trabalhar com o NPS do usuário. Mas eu acredito muito, e aí falando até trazendo um pouco para o ChatGPT, ele utiliza uma técnica não somente de IA generativa, mas modelos supervisionados e também a técnica de aprendizado por reforço. Isso, para mim, nós podemos utilizar isso, por exemplo, com IoT, né? Sensores médicos, por exemplo, como os diabéticos utilizam, esse processo de coleta, aprende, e aí você começa com um desvio padrão assim, e você vai diminuindo ao longo do tempo. O ChatGPT já utiliza algo similar com combinação de 3 técnicas diferentes. Isso é pioneiro. Você falar de utilizar uma técnica para criar um score por exemplo, de uma teoria das filas de pacientes ou abandono em consultas, é uma técnica. Mas por que não utilizar várias para eu criar um julgamento dentro daquela decisão? É uma outra possibilidade. Então, eu acho que... acho não, né? Tenho certeza que temos que ser pioneiros e continuar num ritmo de inovação contínua, tá? E aí, a longo prazo ou a médio prazo, talvez o regulador ele entre aí numa consciência, o diretor do hospital, o CEO do hospital entre numa consciência, se já não estão, mas não tem
mãos ou poder ali para executar, tá? Acho que é um pouco disso, tá? Super obrigada, Alex, Priscila, João. Vou deixar aqui aberto para caso vocês queiram deixar uma última palavra aí sobre o uso da inteligência artificial aplicada à saúde, como que a gente vem evoluindo nesse processo, alguma mensagem para os prestadores, para quem é da indústria, quem está aqui nos ouvindo, fiquem à vontade. Vou começar aqui com o Alex agora. Vai lá, Alex. Na verdade, eu queria só agradecer a oportunidade, né, de poder bater esse bate-papo, aprender um pouco com os colegas, aprender com você e também com as perguntas que foram colocadas. Eu acredito que a gente tem um presente, né, não é mais futuro, a gente tem um presente muito promissor no uso de tecnologia, no uso de inovação, no uso de inteligência artificial e cada vez mais criar maturidade neste processo. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos e estou muito feliz de estar podendo vivenciar esse momento e poder contribuir também para a evolução deste processo no mercado de saúde. Queria agradecer a todos e eu vi que algumas pessoas pediram aqui meu LinkedIn, é só procurar lá Alex Vieira, acho que está Alex Vieira MBA. Eu vou colocar aqui no link, aqui no chat, para quem tiver interesse. Eu publico bastante coisa sobre inteligência artificial também lá. E estou fazendo a cobertura aqui do RIMS também, para quem quiser acompanhar. Valeu, Legal. muito obrigado. Perfeito. Priscila? Aqui. Eu queria agradecer a atenção de vocês e lembrar que, assim, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia poderosa, ela tem o potencial de melhorar significativamente a saúde da população, né? Mas ela ela não é um fim em si mesma, ela não é ela por si só, né? A gente tem que usá-la com propósito, com intenção e com responsabilidade, né? Que eu já falei lá no começo que tem questões éticas, que a gente não pode esquecer o lado humano. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, quando tô com os alunos, é a seguinte: cada vez mais a tecnologia vai exigir que os profissionais de saúde sejam mais humanos e mais críticos, né? A partir do momento que a gente pega toda a parte operacional e passa para a tecnologia, o que é maravilhoso e libertador de tarefas mais boring e repetitivas, ele vai exigir o diferencial que é lidar com gente, gostar de gente. Você vai ter que entender de tecnologia, porque você vai lidar com a tecnologia, mas no fim do dia vai te sobrar principalmente a parte relacional, a parte de toque, a parte de procedimento. Então, não esquecer que o avanço da inteligência artificial, ela traz uma possibilidade da gente aumentar o acesso à saúde, da gente poder resolver problemas antigos, mas muda também um pouco o que é esperado desse novo profissional de saúde e até mesmo da equipe, né, do conceito de equipe de saúde. Eu vi alguém comentando aqui de cientista de dados, da equipe de dados. Pois é, o que passa a ser a equipe de saúde, né? O que passa a ser core de uma instituição de saúde? Agradeço a todos vocês pela atenção e muito obrigada, Evelyn, pelo convite e pela condução. Imagina, foi um prazer. João? Eu que agradeço também, agradeço demais aí estar nesse painel aí e poder compartilhar algumas coisas, né? Como eu estou esse mundo híbrido aí, super interessante falar sobre isso. Eu alavanquei uma startup de health, uma famosa health tech. Participei de alguns pilotos na Suíça para apresentar. Agora estou mentorando um aluno que é meio health, meio nutrição. Então, o meu mundo acadêmico ainda continua, né, com essa perna em health. E só agradecer. E uma coisa que eu falo para todos é aplicar, testar. Eu acho que é uma das maneiras de você absorver conhecimento. Quando você prova e testa, você é capaz, você tem a sua visão daquele item, né? Ou daquele tópico. Se eu for falar de algum assunto X, aquele assunto X pode ter várias visões, né? Por isso que eu falo que o tudo depende, parece uma brincadeira, mas na visão da Priscila, do Alex e do Evelyn, o mesmo assunto, o mesmo payload pode ter projeções diferentes. Então, vamos testar e sempre pensando na questão da aplicabilidade. Eu penso muito nisso, a palavra aplicabilidade, e uma outra que foi dita lá no começo, democratização. Acho que quem trabalha com AI/ML nos últimos anos vivia numa prisão sem muros, porque não poderia falar tão deep dive de assuntos, né? Ou mesmo conversar sobre assuntos de AI/ML, tá? Então, acho que agora a gente consegue
falar de temas de modelos generativos, adaptativos e assim por diante. E só agradecer, né? Tá nesse momento aí de boom do AI/ML e poder conversar aqui em diferentes indústrias, tá? Muito obrigado. Bacana. Gente, super obrigada, Priscila, João, Alex. Foi muito bacana poder participar aqui e conduzir esse debate com vocês. E super obrigada a todos que participaram. Esse material, esse conteúdo vai ficar disponível depois nas nossas redes e a gente coloca junto da descrição do evento o link que a Priscila vai nos mandar com o artigo, tá bom? Super obrigada, gente. Uma boa semana para vocês, um bom feriado.